Olá, paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é comum, muito comum na vida de uma pessoa altamente sensível. E este assunto é uma característica que a maioria de nós compartilha. Eu, inclusive, esta aqui que vos fala, inclusive. E esta característica é o perfeccionismo. A maioria das pais admite que é perfeccionista, se reconhece como perfeccionista. Nós nos esforçamos para dar conta de forma perfeita da casa, do trabalho, das relações afetivas, do nosso papel como pai e mãe, ou como filho, ou como irmão, ou da nossa questão profissional, etc. Nós nos esgotamos, na verdade, tentando atender a essa exigência de perfeição que mora na nossa cabeça. Alguns aspectos do traço da autossensibilidade em si ajudam a explicar por que isso acontece, ajudam-nos a entender por que é que nós, pais, somos tão facilmente vítimas daquilo que eu chamo de a armadilha do perfeccionismo. Entre os traços, entre os aspectos do traço da autossensibilidade, a gente tem, por exemplo, a nossa sensibilidade às sutilezas, que nos faz sermos muito atentos a detalhes. Nós vemos coisas que as outras pessoas deixam passar. E por isso é mais fácil para a gente encontrar erros nessas coisas, por causa dessa. Uma outra sensibilidade muito grande é a sensibilidade a críticas. A crítica nos fere de uma maneira muito profunda, porque a gente tem essa profundidade de processamento. Então, como nós temos muito medo da crítica, nós nos tornamos perfeccionistas como uma estratégia de defesa. E junto com a crítica, nós temos muito medo de cometer erros e principalmente de sermos expostos por cometer um erro. Tudo isso faz com que a gente adote o perfeccionismo quase como um estilo de vida, como uma maneira de viver. Veja, não há nada de errado no nosso traço, na sensibilidade para os detalhes, né? Nada de errado em querer fazer as coisas bem feitas. Perfeito. O problema é quando querer fazer bem feito se torna querer fazer tudo perfeito. E o que é pior, querer parecer perfeito. Uma pessoa perfeita, tá? Então, aí nós já saímos do campo do que é bom, normal, positivo, para o campo do que é um problema, que sim, a gente deve ter cuidado e olhar com carinho e aprender a lidar. Certo, mas como é que eu diferencio uma coisa da outra? Veja, cada pessoa é uma pessoa, mesmo sendo altamente sensível, e o perfeccionismo vai aparecer de formas diferentes para cada um ou cada uma. Porém, algumas características, algumas atitudes costumam ser bastante comuns. Vamos fazer um pequeno checklist aqui, eu e você. Bom, uma característica que serve de alerta é a dificuldade em largar tarefas para relaxar. O perfeccionista clássico não relaxa. Quando ele pensa em relaxar, ele imediatamente lembra de uma tarefa que não ficou bem feita ou de algo que falta fazer. Então, a dificuldade em relaxar, em largar, sair do modo tarefeira e relaxar. Uma outra atitude
é se reprovar fortemente quando se comete um erro e falar consigo mesmo de forma muito dura. Tipo, você fez de novo, mas você não aprende, mas será possível? E coisas do gênero. Considerar um erro como um fracasso. Se você não consegue fazer algo, você diz que você não sabe, você não tem jeito para isso, etc. Eu sempre brinco, imaginando se você fosse, ou eu fôssemos assim, quando éramos crianças, pequenas, bebês. Imagina um bebê perfeccionista tentando andar. Aí ele levanta, cai, e faz, eu desisto. Esse negócio de andar não é para mim. Tá? É mais ou menos este o tipo de comportamento do perfeccionista clássico. Outro sinal de alerta: refazer vezes sem conta um trabalho obcecado ou obcecada com falhas mínimas. Outra característica é o pensamento tudo ou nada. Ou alguma coisa foi perfeita, ou então foi uma droga. Você não vê o meio termo, tá? Não conseguir dormir direito por causa de uma tarefa. E essa é muito comum, porque nós já temos essa capacidade de processar em profundidade. Então, por vezes, você não dorme direito, você acorda à noite pensando na tarefa, pensando naquilo que tem que fazer, pensando no que ainda está dando errado, etc. Não se cuidar por falta de tempo. Essa é clássica. O perfeccionista nunca tem tempo para si, porque ele está sempre ocupado, ele precisa se ver ocupado. Duvidar de si mesmo ou de si mesma, sentir-se um impostor. Esta é outra atitude mental muito comum no perfeccionista. Mesmo quando ele tem sucesso, ele ou ela fica achando que foi só dessa vez, eu consegui. Mas assim, no fundo eu sei que eu não sou tão boa assim. Comparar-se negativamente com as outras pessoas. E junto a isso, uma dificuldade em receber elogios. Então, presta bem atenção nesse rápido checklist que nós fizemos aqui e pense até que ponto o perfeccionismo está sendo uma armadilha na sua vida. Bom, mas o que se esconde por trás da atitude perfeccionista? Já dei algumas pistas, né? O medo do erro, o medo da crítica, mas a base de tudo isto está numa autoestima baixa e na sensação de não ser bom ou boa o suficiente. Na medida em que a gente sente que não somos bons o suficiente, nós temos a tendência a criar um ideal de como nós deveríamos ser. E eu queria que você prestasse muita atenção nessas 3 palavras. Primeiro, criar um ideal. Eu sempre brinco dizendo que ser perfeccionista é amar o ideal em detrimento do real. Você só ama a versão idealizada de si mesmo, ou de si mesmo. E as 2 outras palavras importantes nessa frase é deveríamos ser. A cabecinha do perfeccionista é lotada, é cheia de deveria. Eu deveria fazer isso, eu não deveria fazer aquilo, eu deveria me comportar de tal forma, eu não deveria pensar assim, eu não deveria agir assim, eu deveria agir assim. É um mundo cheio de regras muito, muito estritas. Regras que não podem ser flexibilizadas. Então, quando a gente tem essa imagem idealizada de como nós deveríamos ser, nós passamos a nos julgar em relação a ela. Quanto mais próximo, mais a gente se aprova. Quanto mais a gente está distante dessa imagem, mais a gente se recrimina. Então, a imagem idealizada passa a ser a nossa referência e não aquilo que nós somos. Uma outra imagem que eu coloco com relação ao perfeccionismo é como se fosse um atleta para praticar salto em altura.
Só que o listão, a vara do salto em altura, está sempre colocado num nível muito alto, num nível que não é humano atingir. E quando a gente se coloca esse nível de expectativa, quando a gente se coloca esta meta tão alta, a gente desenvolve um processo de autoexigência. Não importa quanto eu me esforce, eu não vou me dar por satisfeita, porque o meu ideal não foi alcançado. Então, eu me exijo mais, eu exijo que eu trabalhe mais tempo, eu exijo que eu descanse menos, eu exijo que eu me esforce cada vez mais na tentativa, e é uma tentativa destinada ao fracasso, de atingir esse ideal. Olha, por que é destinado ao fracasso? Porque é um ideal. Por definição, ele não é atingível, tá? Porém, essa exigência toda, ela se vira não apenas contra nós e nos tira o sossego, nos tira o prazer de viver e pode nos tirar até a saúde, como ela também se vira contra os outros e pode causar um dano muito grande nas nossas relações. Tenha em mente uma coisa: toda autoexigência é também exigência. As duas coisas caminham juntas. Quando você não é capaz de oferecer a si mesmo ou a si mesma compaixão, compreensão, perdão, amor, dificilmente será capaz de oferecer isso para as outras pessoas. Então você passa a atuar em relação às outras pessoas da mesma maneira, cobrando sempre, estando sempre insatisfeito, você se torna uma pessoa intolerante. E isto pode causar, como eu disse, um dano muito grande para as suas relações, sejam elas relações afetivas, de amizade, profissionais, com os filhos, etc. Porque as pessoas passam a sentir que elas nunca conseguem satisfazer você, porque você sempre acha um problema, um defeito, alguma coisa, ok? Bem, Rosalira, você já traçou um quadro pesado. Como que a gente pode começar a sair da armadilha do perfeccionismo? Bom, eu tenho algumas dicas, lembrando que eu própria, de vez em quando, preciso puxar minha orelhinha para me lembrar de abrir mão do perfeccionismo, de abrir mão do ideal e aprender a amar o real de quem eu sou, o real de quem vocês são, o real do meu trabalho, o real das pessoas que convivem comigo, etc, etc, etc e tal. Então, eu chamo isso de aprender que bom é bom o suficiente. Deixe que bom seja bom o suficiente para você, ok? Bom, então lá vai algumas das minhas dicas, lá vão algumas das minhas dicas. Primeira delas é: aprenda a aceitar as suas limitações. Você não é o super-homem ou a super-mulher, você é um ser humano que tem qualidades e que tem defeitos também, que tem coisas nas quais você é muito bom, coisas nas quais você não é tão bom ou tão boa, mas que quer e pode aprender, e coisas que você simplesmente não considera tão importantes assim. Aceite que você é humano e aprenda a amar-se dessa maneira. Segunda coisa, foque naquilo que é realmente importante. As pessoas que trabalham com perfeccionistas costumam falar na regra dos 80%. 80% bem feito, tá bem, tá de boa. Será que aquele detalhezinho que você está martelando há tanto tempo vai mesmo fazer uma diferença significativa? Será que aquilo é realmente importante? Aprenda a identificar o que é importante e foque no que é importante. Importante, por exemplo, é o beija-flor que está agora na minha varanda beijando as flores. As perfeitas e aquelas não tão perfeitas assim. A outra dica: comece a fazer aquilo que você quer fazer. Um dos problemas do perfeccionista é que ele quer resolver a vida na sua cabeça e fica achando que se tiver o plano perfeito,
não vai cometer erros. A vida não funciona assim. Comece quando tiver o suficiente e vá aprendendo ao longo da sua jornada. Saiba que você vai cometer erros e saiba que o erro é parte do seu aprendizado. Eu volto no exemplo que eu dei do bebê. Ele não vai andar de primeira, ele vai levantar, ele vai cair de bunda no chão e ele vai levantar e ele vai dominar a arte do equilíbrio. Imponha um limite de tempo para cada tarefa. Atenção, imponha um limite adequado para cada tarefa. Quando você determina um prazo, isto lhe ajuda a não ficar procrastinando, tentando aperfeiçoar cada vez mais alguma coisa. Tá? Se tratar de um projeto grande, divida em tarefas menores e determine um prazo para o cumprimento de cada uma. Mas, atenção, 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 atenção. Muita calma nesta hora. Quando você estabelecer os seus prazos, leve em conta o seu traço de personalidade. Leve em conta que você pensa mais sobre a tarefa, leve em conta que você sim percebe detalhes, etc. Eu não estou dizendo para você tentar atuar no ritmo de outras pessoas. Eu estou dizendo para você descobrir o seu ritmo e perceber quando você está procrastinando através do perfeccionismo pelo medo de cometer um erro. Ok? Foi clara? Bom, a outra dica: crie um ambiente de aprendizagem. Seja para você, seja para as pessoas com quem você trabalha, crie um ambiente de aprendizagem. E, novamente, perceba que não existe aprendizagem sem erro. Tá? Quando a gente está aprendendo algo, é normal que a gente fique mais concentrado. Porém, à medida em que a gente vai dominando minimamente aquela habilidade, o normal é que o nível de tensão também baixe. Se isto não acontece, talvez você esteja se torturando em função de expectativas perfeccionistas exageradas. A outra dica: entenda que nem sempre existe um jeito certo de fazer as coisas. Na maioria das vezes, a mesma tarefa pode ser desempenhada de várias maneiras. Descubra o seu jeito, ao invés de tentar seguir pelo que alguém lhe disse que é certo. Tá? Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu adoro as pessoas que gravam vídeos de improviso. Porém, eu não me sinto bem fazendo assim. Então, antes disso, eu penso no assunto, eu pesquiso, eu roteirizo. É o meu jeito. É o jeito certo? Não. É o jeito de Rosa Lira. Você terá o seu. Então, descubra o seu jeito de fazer as coisas. E não se preocupe tanto em fazer como todo mundo. Outra dica: reconheça a beleza das coisas imperfeitas. Como eu disse, perfeccionismo é preferir o ideal, mas o real é cheio de beleza, de diversidade, de diferença. Pensa, por exemplo, numa peça de artesanato. O que a torna tão especial é exatamente porque nenhuma delas é igual à outra. E é a mão humana, a mão do artista, naquele momento, que criou uma imperfeiçãozinha, que deslizou, que arranhou. Isso traz a marca daquilo que é humano. E nada é mais precioso do que a nossa humanidade. Reflita sobre os seus fracassos. Você, como eu, como todo mundo, já passou por fracassos, já investiu e perdeu. O que você aprendeu? O primeiro aprendizado é que você sobrevive. Mesmo quando você comete um erro, mesmo quando alguém lhe critica, mesmo quando você tem um fracasso, mesmo quando você tenta e não consegue, o primeiro grande aprendizado é que você sobrevive. E os outros aprendizados? O que o erro lhe ensinou?
O que você pode fazer melhor da próxima vez? Ou como foi que você melhorou, se tornou mais forte, mais resiliente, ou mais sábio, ou mais sábia, a partir daquele erro? Então, reflita sobre os seus fracassos. E, por fim, reflita também sobre os seus sucessos. Pense nas vezes em que você conseguiu aquilo que você queria, mesmo tendo medo, mesmo ficando inseguro ou insegura, mesmo não tendo todas as condições maravilhosas, mesmo não tendo sido perfeito ou perfeita. Ainda assim, você conseguiu o seu objetivo. E isto é o mais importante. A vida é feita de aprendizados e a vida é feita de desafios. Se você se prende à tentativa de parecer perfeito ou perfeita, você muitas vezes recusa a vida com medo do desafio. E eu, de coração, espero que você entenda que com a sua sensibilidade ao seu lado, você é capaz de enfrentar os desafios à sua maneira, à maneira paz, e se sentir orgulhoso, orgulhosa da pessoa real que você é. Bom, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o assunto tenha lhe sido útil. E, como sempre, também eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona as notificações, etc. E, como sempre, também, caso você conheça um rapaz que sofre por conta do seu perfeccionismo e da sua dificuldade de largar este ideal e de amar a pessoa a pessoa que ela é e as pessoas que estão no seu entorno, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos. E até o nosso próximo encontro. Tchau!